Eu discordo de que tenha sido um grande jogo. Acho que foi um jogo emocionante, um jogo bem movimentado e animado até. Mas um jogo com várias falhas individuais, principalmente por parte dos defensores do Flamengo. O Rodrigo Caio mal demais no jogo ontem, o Rafinha mal. Se a gente pegar todos os gols, primeiro, o Rodrigo Caio partindo para o ataque, né? Ele não está na área no lance do gol do Marrone. No segundo gol, pênalti do Rodrigo Caio no Pikachu. No terceiro gol, Marco Júnior fazendo gol com a bola passando na frente do Rodrigo Caio e o Rafinha levantando o braço pedindo então o Rodrigo Caio é o culpado? Um dos, sem dúvida nenhuma. Só quando ele tá lá na frente fazendo gol, você bate palma, né? Eu não bato palma pra ninguém. Não, bate sim. Bate sim. Não bato palma pra ninguém. Agora, eu acho isso. Em relação ao Vasco, foi valente. Eu fico com as palavras do Luxemburgo antes do jogo, em que ele declara antes do jogo, nós vamos jogar como se fosse uma decisão de campeonato. E jogou assim contra o Flamengo, estranhamente relaxado na partida até. Eu senti. Um Flamengo que fez um gol aos 40 segundos e passou a impressão para todo mundo de que ia golear o Vasco. Porque time para isso tem. A diferença entre os times favorecia o Flamengo, depois de fazer um gol aos 40 segundos, de repente golear o Vasco da Gama. E o Vasco ficou com muita valentia. Agora, sobre a exaltação ao Vanderlei Luxemburgo, se a gente voltar 2 quartas-feiras no tempo, a gente vai se lembrar do jogo contra o Grêmio em São Januário, que o Vasco deu vexame, não jogou absolutamente nada. Voltando uma semana, um jogo contra o Palmeiras, também em São Januário, que o Vasco não jogou porcaria nenhuma. Os times, e o Botafogo tinha mostrado isso na quinta-feira passada, contra o Flamengo no Engenhão. Os rivais do Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, os caras vão jogar a vida. Mas isso é normal. O principal rival, claro que é. Os caras vão jogar a vida. O Flamengo tem... Não falei o óbvio. Todo grande clássico, o cara joga a vida. Futebol é uma caixinha de surpresa, eu que tô falando o óbvio. Não, você tá falando que quando os adversários, os rivais, grandes rivais se enfrentam... Isso, dão o máximo, lógico, não tem como ser diferente. Lógico. Agora, eu me recuso, pelo menos num primeiro momento, a falar, nossa, é o Luxemburgo. Porque nos jogos anteriores, principalmente, voltando 2 quartas-feiras do tempo, foi o que eu falei, contra Grêmio em São Januário e contra o Palmeiras em São Januário, o Vasco não jogou porcaria nenhuma. Então tá bom, então me explica uma coisa, de acordo com a colocação do Vasco, com o time que o Luxemburgo tem na mão, era pra ele estar aí? Brigando por Sul-Americana, porque quando ele chegou, o Vasco tava na zona de degola do Campeonato Brasileiro. Não, de fato. E onde é que tá? Então o trabalho dele é uma porcaria? Não é uma porcaria, eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Você tá pegando 2 jogos pontuais? Não tô pegando 2 jogos pontuais, Ulisses. Eu não tô pegando 2 jogos pontuais. O Vasco empatou com o Avaí em São Januário. E aí, o Corinthians perdeu pro Avaí. Não, o Corinthians empatou com o Avaí na ressacada. O Vasco empatou em São Januário. Em São Januário. E a gente sempre criticou o cara ali. O Corinthians tem mais time que o Vasco. Vamos pegar os jogadores do Vasco. O Guarim, jogador de Copa do Mundo, que jogou na Internacional, ele é ruim? Médio, tá no fim de carreira. A pergunta foi, ele é ruim? Médio. O Marrone é um jogador ruim? O Raul é um jogador ruim? Médio. Bom. Quem mais tem? O Flamengo tem muito mais time que o Vasco, é um fato. Lógico. O Vasco jogou melhor do que o Flamengo. O Flamengo, aquele empate no final o Flamengo não merecia aquele resultado de 2-2 Tá bom, 4-4 ontem. Vamos falar de coisas atuais. Não vamos falar de todo o campeonato. O Vanderlei tem a mão dele aí no 4x4? Tem. Pouco ou não? Tem, ele foi bem ontem, de muito fato. ou pouco? Ele tem bastante ontem, de fato tem. Pronto. A estratégia foi muito boa, porque ele faz o gol, a impressão que dá é que o Vasco ia se retrair, não. Foi pra cima e jogou meio que de igual para igual com o Flamengo. Ô Zaidão, uma coisa que é fato é quando isso acontece em qualquer esporte, né? Hoje o Flamengo é o time a ser batido, então tá todo mundo de olho, estudando a forma do Jesus jogar. E o Vanderlei, depois na coletiva, ele coloca pontualmente o que ele fez para na cabeça dele tentar anular essa ofensividade toda que o Flamengo vinha demonstrando. Qual foi a tua visão do jogo de ontem? Bom dia pra você e pro Manuel. Bom dia pro Manuel, sim, pro Fernando. Bom dia. E pra todos os ouvintes e espectadores. Bom, Romão, o Flamengo marcou aos 40 segundos e quando a gente vê o Vasco indo pra cima, que havia aí uma certa expectativa de que o Vasco jogasse mais recuado, esperando pra contra-atacar, até um ataque rápido, né? Mas ele não teve essa alternativa. Antes de 1 minuto de jogo, se havia essa ideia, ela tinha ido pro espaço, né? Porque uma coisa é um ponto no vôlei, uma cesta no basquete, é nada. Um gol no futebol, não. Então, você muda tudo, porque se o Vasco fala, não, vamos na nossa aqui, jogar recuadinho, ele não tinha mais essa opção, né? Foi pra cima, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não jogou bem, eu acho. O ataque funcionou como funciona, não é? Você tem cara ali que resolve. O Bruno Henrique, na minha opinião, é o melhor jogador do campeonato. Sim. Até porque ele decidiu um jogo grande.
o ano todo, né? Vários jogos. Vários. Não é aquele cara que entrou num joguinho lá e fez o 5º gol do 5-0. Vasco, se eu não me engano, ele tem 13 gols. Pois é, ele decidiu um jogo grande. Pra mim, é o melhor jogador do campeonato. Mas, Zaidan, a gente não pode analisar, por exemplo, lá o Flamengo tomou 4x4, como o Bernardo tá dizendo, do Vasco, porque esse falhou, aquele falou. Quando o Flamengo ganha, há falhas dos times adversários lógico. também. Não, entendeu? Não é um conceito assim de ser 100%, que é Não, impossível já no que futebol. você usou O Vasco chegar a esse máxima resultado. aí do futebol tem surpresa e tal, tem aquela outra, não é? Se ninguém falhar, não tem gol. Né? Lógico. Então, é normal, o Flamengo não jogou bem. Agora, o Flamengo não jogou bem contra outros times, ô Ulisses, e não tomou gol. Sim. 4, aliás, de ninguém. Ele tinha tomado 3 do Bahia. Incompetência de Aí quem não entra o soube mérito fazer. do Vasco. Entra o mérito do Vasco. Lógico. E outra coisa, o mérito tem que ser ainda mais valorizado, porque o elenco do Vasco, ainda mais sem um jogador que até podia fazer algo diferente ali, que tá na seleção sub-17. Não tá mais, tá machucado, o Thales Magno. Mas foi convocado para sub-17 e é um cara diferente dos outros. Agora, o time do Vasco é um time comum, sim, o que aumenta ainda mais o bom trabalho feito pelo Vanderlei ontem. Agora, o Flamengo não jogou bem. Isso é outra coisa. Mas por que não jogou Agora bem? que o Vasco tem... Não. Porque o Tem Não, fatores. você teve atuações, Eu acho, é assim. atuações individuais ruins também. Aliás, não é a primeira vez. O Flamengo jogou bem contra o CSA? Não. Era pra ter O empatado Flamengo ou perdido jogou bem o jogo. contra a Chapecoense? Contra Não. o O Chapecoense lá Flamengo jogou jogou. bem contra o Botafogo? Não. Então, Era pro então, Botafogo ter vencido só o que o jogo. Vasco, aí entra o mérito do Vasco. Se o Flamengo não jogou no seu melhor nível, no seu nível habitual, né, porque o Flamengo tá sobrando, ele é o melhor time brasileiro com sobras. Agora, não jogou no seu nível habitual, o Vasco foi lá e fez 4. Mas quando... Mas aí... Então o Vasco teve um mérito que os outros não tiveram. Por quê? Porque explora os pontos fracos do Flamengo. Mas aí que tem é- um treinador no banco que fala, ó, esse jogador, Isso. ele sai, Claro. toda hora que vem um escanteio, uma bola Claro. enfiada, ele vai sair, vai ficar Claro. um buraco. Não. Eu quero alguém O entrando mérito- nesse o buraco da mérito- zaga. É isso aí. O mérito do Vanderlei ontem, pra mim é inquestionável. Inquestionável, porque com um time Concordo muito com você, inferior, ontem ele fez um foi jogo demais. pau a pau com o Flamengo. Outros times que enfrentaram o Flamengo num dia que o Flamengo não estava legal, não fizeram porcaria nenhuma. Ele fez, não é? Agora, isso... então o título não pode vir nesse fim de semana. Não pode. Né? Só que tem o seguinte, virá. Isso é inevitável. O título brasileiro é do Flamengo. Perfeito. Fábio Piperno, educadamente, Lorde que é, um E cortou o gentleman, cabelo, tá bem. esperando a sua vez de falar. E aliás, quem mais pode falar porque ele comentou o jogo. Né? Exatamente. Ontem, aliás, outra? parabéns pela transmissão. Foi uma Foi show. baita transmissão. Eu fiquei um baita ouvindo na jogo. Rádio Bandeirantes, Eu com o também. Piperno e com o Rogério. Claro, pela E audiência, outra coisa, sim. ficou bom o cabelo, Pipe. Obrigado. Parabéns. Eu vou elogiar o Barbeiro, eu achei péssimo. Piperno, o Luxemburgo, ele foi Parecendo pica-pau. ele foi sincero, ele foi honesto quando ele falou, não, eu observei que ele pega o Arão, esconde ele ali entre os zagueiros, aí ele solta os laterais, então eu botei 2 atacantes ali pra abafar aquela lógico. saída. Você acompanhou essa resenha do Pofechô? Não, ele fez isso no jogo, ele sabe fazer isso. Primeiro que a gente tem que entender uma coisa. O Luxemburgo é um técnico que estava encostado há quase 2 anos, vinha de muitos trabalhos ruins, então ele aí recebe a oportunidade de trabalhar num Vasco, que era o último colocado do campeonato, tinha 1 ponto em 4 jogos, então era um desafio para ele e para o Vasco. Ele não ia chegar no primeiro jogo da primeira semana com a varinha de condom e falar, bom, agora vai todo mundo jogar bola e eu vou voltar a ser aquele Luxemburgo dos velhos tempos. Isso era impossível. Isso era fora de propósito. Mas ele vai conhecendo melhor o time. O time foi se reforçando durante a competição. O Guarim, que o Bernardo citou, chegou em outro dia. Ainda não é um jogador no auge da sua forma também, mas ele tem realmente um toque mais refinado. Então o Vasco está melhorando e o trabalho do Luxemburgo também. O trabalho do Luxemburgo no Vasco é espetacular? Não, mas é bem aceitável e para mim a tendência é que melhore. Eu até acho que o Vasco pode apresentar evolução já nesse final de campeonato. Mas, ô Piperno, assim, me desculpe, só para fazer uma adendo em relação a essa situação. O Vasco tá com salário, não paga salário dos caras. É uma água somatória cortada, de tudo. situações. Lógico. Os Isso. jogadores, teve jogador, e a própria Luxemburgo, eu sei disso, abriu mão de receber o salário, um dos salários, para que se pagasse os funcionários do clube. Quer dizer, a situação do Vasco, infelizmente... foi campeão brasileiro em 2015 com salários atrasados. Mas atrasado um mês, Bernardo. Não 3, 4, 5, 6.
um mês, atrasava. E não era salário, era direito de imagem. O Vasco era uma situação de penúria. Então, a situação do Vasco é preocupante. É muito triste ver o Vasco, pela grandeza do Vasco, nessa situação. E eu acho que isso tudo influencia no campo de jogo. Claro que influencia. E é fato também que, embora o trabalho seja bom, mas não seja espetacular, o Vasco vai terminar o campeonato muito melhor do que começou. Agora, o que aconteceu ontem, sinceramente, não me surpreendeu. E não, eu escrevi ontem aqui, na hora do almoço, a gente citou aqui, ó, tá no Twitter. Clássico de hoje, excelente oportunidade para o Luxemburgo ainda mostrar que pode ser dos grandes. O mediano Vasco que ele construiu ainda deve um jogo especial contra um dos protagonistas. Será que vai ser hoje? Porque o Vasco estava melhorando. Ótimo texto. O Vasco jogou bem no final de semana. O Vasco jogou bem no final. A gente falou dos jogos contra Grêmio em casa e Palmeiras em casa faz 2 semanas. O Vasco não viu a cor da bola contra o Grêmio, tampouco contra o Palmeiras. Isso é melhorar? Não viu a cor da bola contra o Grêmio e fez um jogo pau a pau contra o Palmeiras, decidido num lance duvidoso. Foi um jogo igual. Tá bom, Palmeiras e Vasco foi um jogo igual. Igualzinho. Um jogo ruim, mas um jogo igual. Para, um jogo igual. Não foi um jogo Pra mim é igual. Não foi um jogo. Não foi um jogo bom. Foi um jogo mais ou menos igual. Segunda coisa. O Vasco foi a Maceió no final de semana e fez 3-0 contra um CSA que vinha ganhando seus jogos em casa. Um time que vinha em recuperação e que foi ao Maracanã, quase rouba um empate no Flamengo. Então era um time. Ele jogou mal contra o Grêmio, mas fez um jogo igual contra o Palmeiras e contra esses times do tamanho dele, ele vinha tendo atuações aceitáveis. Terceira coisa, achei que o jogo foi muito bom. O Flamengo cometeu erros individuais na defesa, é verdade. Isso já vem acontecendo há muito tempo e também é reflexo de um time que está desgastado fisicamente. Demorava muito para recompor a defesa na hora dos contra-ataques. Perdia a bola na frente. Todo mundo indo pra frente. E aí para recompor era um salseiro. E, por exemplo, o terceiro gol do Vasco é uma jogada. Nasce uma jogada em que o Pikachu, com um passe, ele quebra a marcação da defesa do Flamengo. Há um avanço, há uma ocupação de espaço, né, em profundidade, coisa que, por exemplo, vai acabar o campeonato, São Paulo não vai fazer isso nenhuma vez. Nenhuma. O Vasco treinou e fez. Então, contou também com o Rodrigo Caio e Rafinha, que foram mães. Sim, mas né? aí que tá. No lance do terceiro gol. Mas Não eles é a jogam primeira assim vez. sempre. Não é o primeiro. Quem O joga Rafinha e o Rodrigo Caio. Sempre. Eles saem. Pode pegar. Não, você sabe de que lance a gente tá falando? Do lance que originou, acho que o terceiro gol do Vasco. Originou. Foi um lance. A conclusão do Marco Júnior. O Rafinha tá do lado dele, levanta o braço pedindo um impedimento que. O Pikachu lança, o Rossi passa por trás da defesa, cruza e sai o gol. Exato, cruza e o Rodrigo Caio fica olhando e o Rafinha fica parado também olhando. Quer dizer, ninguém dá combate. Mas vem cá, o Palmeiras perdeu pro Flamengo no Maracanã por 3-0. Isso. E tomou um chocolate. Isso. Por quê? Por causa de erros assim. E era um Flamengo. Porque o Palmeiras parou no jogo, o Palmeiras não foi por pro causa Maracanã. disso, isso é simplificar muitas coisas. A gente tá falando Mas eu tô totalmente simplificando O time porque do Flamengo é o melhor de todos, mas o time do Flamengo ele começa a demonstrar claros sinais de desgaste físico. Só que também tem uma coisa, vai ter o jogo no final de semana, provavelmente vai todo mundo descansar, a semana que vem o time tá inteiro de novo. Verdade. Agora, vocês falavam aí sobre um jogo igual, né? O jogo entre Palmeiras e Vasco. O Palmeiras teve 20, deu 20 chutes a gols nessa partida. O Vasco deu 5. Não. Quantas defesas o goleiro fez? Dentro da área, eu tô Quantas falando. defesas? Dentro da área, 12-5. 12-5 dentro da área. Grandes chances, ou seja, com defesas do goleiro, bola batendo na trave. 5-1. 5-1. Tá aqui, Piperno. Você tá desqualificando que eu tô... Sabe, isso aí não é campeonato de teorema de Pitágoras. Não é teorema de Pitágoras, Piperno. É um número de finalizações, não é teorema de Pitágoras. Depende do que o cara considera a chance de gol. Se eu dou um chute fora da área, a bola bate na claro, trave, é chance de gol criado? Tá claro é aqui. chance de gol criado. Tá claro aqui. Finalizações dentro da área, 12-5. E ganhou com um lance duvidoso. 12-5. Pra mim não foi duvidoso, pra mim não foi falta. Pra mim não foi falta. Pra mim foi. Falando em estatística, o de quem? Luiz Adriano. Vamos falar do jogo de ontem. Você tá me questionando? Você acha que eu não sei o que eu tô falando aqui? Você acha que eu tô contra você? Falta do Luiz Adriano. Você lê futebol o dia inteiro, tudo, você conhece, isso eu respeito mesmo. Você sabe muito mais do que eu. Só que é o seguinte, falta do Luiz Adriano. Não foi. Ele faz alavanca e faz sabe que não foi. Eu achei não sabe que não foi. Achei até que foi um lance muito especial dele depois, porque ele se livra de dor, mas foi um lance muito reclamado. Tem gente que acha que foi. Mas porque ele não visa a bola, ele visa bloquear o marcador.
Gente, o Danilo Barcelos, tem falta de alguém naquele lance pra mim? Vamos falar sobre o jogo de ontem, que é o que o pessoal tá ansioso, porque vendo os números de ontem, já que a gente foi pro lado da estatística, o Flamengo teve praticamente... Do lado da estatística, isso aqui... mas aí tá chutes de dentro da área, não tem estatística. São chutes de dentro, isso é tudo bem, estatística. tem números. Não tem teorema de Pitágoras aqui. Chutes de dentro da área, 12 a 5. Desculpa, eu tô com o Piperno nessa, você tá certo, Piperno. Números de ontem, o Flamengo você vai teve tá. praticamente o dobro da posse de bola, militar? chutou, trocou quase o dobro de número de passes, Claro que sim. mas isso não se refletiu no placar. Esse domínio ali nos números em relação à posse de bola, troca de passes, o dobro a favor do Flamengo, mas na hora do jogo ali não refletiu no placar. É essa questão que a gente fala. É muito questionável o scout do jogo quando se faz, porque cada um interpreta de um jeito. Às vezes o lance perigoso não é tão perigoso quanto se fala, Eu quanto achei se que o Flamengo coloca. jogou mais que o Vasco ontem. Agora o Vasco teve mérito. Mas tem você um monte de concorda que o virtude. Flamengo jogou mal? Assim, por que o resultado de 4x4 foi possível? Veja se você concorda. O Flamengo jogou mal e o Vasco jogou no seu limite. Se o Flamengo jogar assim, Piperno, principalmente com a exposição defensiva do jogo de ontem contra o River Plate, vai perder feio a Libertadores. Eu não acho que vai acontecer, o nível de concentração vai ser outro. O Flamengo, após fazer o gol aos 40 segundos, me pareceu Já no salto. Mas... já no ataque seguinte, o Vasco teve uma chance, aquela bola cruzada. Isso, exatamente. Uma chance do Marrone. O Flamengo foi O Flamengo pego... teve uma chance antes com o Gabigol, poderia ter sido os 2x0. O Flamengo, Jesus, foi pego de surpresa no esquema tático do Vanderlei. Desculpa, gente. Gente, é só se analisar o jogo. Pelo amor de Deus. O Vanderlei jogou na fragilidade que são pouquíssimas do melhor time do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. São pouquíssimas. E o Vanderlei estudou isso e jogou no erro do Flamengo. Então, entendeu, Bernardo? Quando você fala, o Flamengo errou, porque o outro técnico tá vendo como é que você joga. Você pode ser surpreendido no começo do jogo. Sim, depois você tem que mexer. Depois de 1h30 você continua surpreendido. Aí não existe. Aí a diferença do grande treinador, né, Zaidan? Do grande treinador. Então, às vezes, pintam uma coisa que não é verdade. Pintam. Peraí, calma. O cara é bom técnico, os dois são bons técnicos. Ótimos. Os dois são bons técnicos. São bons, não, são ótimos. Não, os dois são bons técnicos. Bons. Não, porque tem gente Dois querendo são colocar bons. o cara no Real Madrid, no Barcelona, que é o melhor do mundo. Ninguém falou isso. Os dois aqui. são bons técnicos. Ninguém falou isso aqui. São bons técnicos, sem dúvida. Eu acho até que o Jorge Jesus é subestimado em Portugal. Sim. Eu acho que eles deveriam valorizar mais o que ele fez lá, inclusive em termos de referência tática do que ele fez no Benfica. O Sport jogava de outra maneira, ele não sabe jogar de um jeito só. O Sport jogava de outro jeito, porque ele não tinha jogador para jogar desse jeito. No Benfica ele jogava. Então ele é um ótimo treinador. E o Vanderlei também. Agora, ele pode ter sido surpreendido. Ele, poxa vida, eu tô achando que esse cara vinha de um jeito, ele veio de outro. Mas, depois de 10 minutos você tem de responder. Você não pode continuar surpreso 1h30. Lógico.